Então, meus queridos, o tema de hoje é a influência espiritual. Espiritual, do latim, significa spiritualismo, que é da natureza do espírito. Espírito, do latim, spiritus, princípio imaterial, alma, parte incorpórea do ser humano, em oposição ao corpo, à matéria. Ser imaterial, popularmente falando, assombração, fantasmas, a gente sabe que não é isso. Ser imaginário, como os duendes ou os gênios. Então, vamos lá. Há espíritos? Sim, há espíritos. Nós somos espíritos, vivendo experiências materiais aqui neste planeta chamado Terra. Há outros irmãos espíritos também, vivendo experiências em outros planetas. Sabemos que existem vários mundos e este que a gente habita não é o único. Então, aqui, a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funde na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Infelizmente, muitas pessoas ainda não acreditam que a vida continua quando a gente desencarna. Muitos pensam que a gente não vai continuar, mas a gente sabe que vai continuar, né? Que esse espírito vai voltar para o plano espiritual, e depois de um tempo ele vai voltar novamente para um mundo, para continuar a sua caminhada. Então, significa o quê? Que nós vamos continuar. A gente não é uma encarnação apenas. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, e que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos os nossos pensamentos, porém, como a gente permite essa conexão com esse plano espiritual, com aqueles nossos irmãos mais inferiores ou que estão em busca da evolução, porque o que quer dizer isso? Se você está aqui buscando uma melhoria, uma reforma íntima, se você está trabalhando a caridade, está tentando ser uma pessoa melhor, se você está meditando, orando, procurando ser uma pessoa boa, a sua conexão, ela irá acontecer sim com aqueles espíritos no plano, no outro plano, que também buscam isso. Ao contrário, se você está com pensamentos de ódio, de raiva, se você está caído nos vícios, independente qual seja o vício, se você não tem uma postura correta com seus colegas, com a sua família, se você é violento, a sua conexão com o plano espiritual será com esses espíritos. Então, cada vez mais, eles vão adentrando os nossos pensamentos. Se temos corretas atitudes, boas atitudes, a gente com certeza vai receber boas orientações, apoio para que a gente possa continuar nessa caminhada do bem. Porém, se a gente está praticando condutas reprováveis, com certeza os pensamentos que virão até nós serão justamente nesse sentido, a que praticamos mais condutas reprováveis, que nós prejudicamos as outras pessoas, e desta forma nós nos prejudicamos a si mesmo. Porque tudo que você emana, você vai receber. Então, basta você assistir qualquer filme espírita que você vai poder entender um pouquinho disso. Esses dias eu assisti recentemente um filme, Ninguém é de Ninguém, e o irmão, quando desencarnou, ele vinha obsediar aqueles familiares dele aqui, que ele não tinha mais uma relação boa. Então, ele vinha colocar pensamentos negativos, ele veio influenciar a tal ponto uma mulher que, enquanto os dois estavam encarnados aqui, ela foi muito grosseira com ele, ela maltratou ele várias vezes, enfim, ela humilhou ele.
E quando esse rapaz desencarnou, o que ele fez? Ele veio dar o troco nela. Ele falou, agora eu que vou te atormentar. E aí ele foi tão cruel com ela, mas tão cruel, que ele chegou ao ponto de colocar tantos pensamentos na cabeça dessa pessoa que ela se suicidou. Ela deitou à beira de uma piscina, ela consumiu uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e tomou medicamento junto, e aí ela deitou na margem da piscina e ela caiu ali e morreu, ela desencarnou. Mas por quê? Porque esse irmão estava obsediando ela. Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, questão 459. Então, provavelmente, algum irmão que está numa condição assim, que ele não tem uma condição, ele não consegue se manter sem estar consumindo drogas, bebidas, sem estar caído no vício, esse irmão provavelmente é um irmão que tem muito ódio na vida, só pratica o mal, esse irmão provavelmente quem controla a vida dele são esses nossos irmãos desencarnados. Então esse irmão encarnado, na verdade, ele passa a ser um refém, ele passa a ser um prisioneiro, sendo obsediado diariamente para que trabalhe ao bel prazer desses irmãos desencarnados. Então, sim, eles vão influenciar muito na nossa vida. Os espíritos se aperfeiçoam, de preferência, a certas pessoas, se afeiçoam, perdão. Sim, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os susceptíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, os que podem tornar-se tais. Daí, suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, isso é uma regra. Não tem jeito você ter uma conduta aqui, ser uma pessoa dependente química, ser uma pessoa que só pratica o mal, que mata, que rouba, que é violento, que bate nos filhos, que bate na mulher, que aplica golpes em outras pessoas. É muito difícil que ele consiga ter ao lado dele bons espíritos. Há, sim, aqueles espíritos que têm interesse de se aproximar para ajudá-lo? Sim, acredito que aconteça isso sim. Porém, esses, digamos, maus espíritos estão mais próximos dele. E, de certa forma, têm o controle total desse irmão. E vão determinar o que ele vai fazer na vida dele. E, da mesma maneira, aquela pessoa que está procurando o bem. Então, ela vai procurar o bem, vai procurar a melhora, e cada vez mais ela vai semear coisas melhores, ela irá receber coisas melhores. Ela vai receber melhores orientações dos irmãos espirituais. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem criá-las. Aproveitam, sim, as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos mau grado vosso para aquilo que cobiçais. Então, com certeza, alguém de vocês já deve ter passado por uma situação semelhante. Então, quando você está chateado, que você discutiu com alguém, você brigou com alguém da sua família, ou você brigou com seu namorado, sua namorada, parece que começam a chegar uns pensamentos estranhos na sua cabeça. Começam a chegar uns pensamentos que não são seus. Ou seja, esses são os pensamentos daqueles nossos irmãozinhos, que, de certa forma, eles ficam ali, observando o que a gente está pensando, como são nossas condutas. Então, se nós abrimos o nosso campo mental, a gente baixa a nossa guarda, digamos dessa maneira, com certeza eles vão se aproximar e vão tentar colocar na nossa consciência, no nosso pensamento, ideias nesse sentido que pode mudar, inclusive, o rumo da nossa vida. De repente, ele pode gerar, nesse filme que eu estou falando para vocês, ele chegou ao ponto de gerar uma situação de traição, certo? Então, assim, eles podem chegar com um pensamento, tipo, olha, sua mulher está te traindo, ou o seu marido está te traindo, o seu sócio está te roubando. E, na verdade, nada disso está acontecendo. Mas por quê? Você abriu o seu campo mental, você baixou a sua defesa. Então, eles vêm com esses pensamentos negativos. Porque não pensem que eles estão muito distantes da gente. Não, eles estão aqui, observando o que a gente está fazendo. Então, você baixando a sua guarda, com certeza eles vão aproveitar
dessas circunstâncias e eles vão criar fatos que vão transformar a sua vida. Obsessão, do latim, obsessione, é impertinência, perseguição e vexação. Preocupação com determinada ideia que domina doentinamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. É uma ideia fixa, mania. O que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós temos aqui a obsessão de espírito para espírito, nós temos a obsessão de espírito para encarnado, e nós temos a obsessão de encarnado para espírito. Então, nós temos esses 3 tipos de obsessão. Não pense que é só e a auto-obsessão, perdão, tem a auto-obsessão também, que a pessoa também se auto-obsedia. De que maneira? Ela se sabotando, ela se culpando de tudo, ou seja, uma pessoa que não quer ser feliz, que não se perdoa por determinado erro que ela fez, isso é auto-obsessão. Há também a obsessão do nosso irmão encarnado, que vai obsediar o espírito desencarnado, desejando mal a ele, com pensamentos ruins também em relação àquele irmão que está lá, certo? E aí, ao contrário, o desencarnado obsediando um irmão encarnado com essas influências, com esses pensamentos, e também de desencarnado para desencarnado. Modo de ação do obsessor. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsediante penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida, ou seja, começa a dar espaço a esses pensamentos infelizes, incorporando-os às próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Ou seja, ele baixou a guarda dele, ele baixou o campo mental, esse pensamento começa a entrar aos poucos na cabeça dele, e aí de leve vai mudando os pensamentos, cada vez vai aumentando, vai tomando o controle, certo? Então chega uma hora que a pessoa não sabe nem se aquilo é pensamento, ela não consegue diagnosticar se aquilo é pensamento realmente dela ou é do irmão que está ali causando essa obsessão. E o problema é que as pessoas, muitas pessoas, não acreditam nessa questão da obsessão. E ela é muito forte. Principalmente a gente vê, não é demérito, mas a gente vê aqueles nossos irmãos que têm problemas com drogas, com bebidas alcoólicas, a obsessão é muito forte em relação a eles, certo? Então, assim, eles têm muita dificuldade de se libertar desses vícios, porque além da questão física, daquela dependência que eles têm ali, o plano espiritual, aqueles irmãos que não querem o bem dele, estão ali colocando na cabeça dele, olha, você tem que beber, você precisa beber, porque automaticamente esses irmãos espirituais também se alimentam, de certa forma, desse consumo de álcool, de drogas, de bebida, então do jogo, eles se alimentam também disso, então eles ficam obsediando esses irmãos encarnados para que eles não saiam desse vício e dessa maneira eles vão se alimentando. E chega a tal ponto que de tanto eles obsediar e esse irmão ficar no vício, chega a tal ponto que a pessoa desencarna, ela morre. Ela não conseguiu superar. O processo obsessivo. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade, que se deixa dominar órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se torna parasita insidioso. Só um minuto. Então, o que acontece? Essa vítima, ela torna, assim, o obsessor, ele é um parasita, ele vai sugar aquela energia daquela vítima, ele vai se alimentar, ele vai colocar pensamentos na cabeça daquela pessoa, para que aquela pessoa faça tudo aquilo que ele deseja, para matar a vontade do espírito. Então, assim, se o espírito gosta de, no plano encarnado, quando estava aqui ele bebia, com certeza ele vai fazer de tudo para que esse irmão encarnado vá consumir álcool e ele vai se alimentar. Então, essa vítima
ela vira um escravo desse parasita. O parasita vai tomar o controle da vida dele, como a gente vê, de repente, um parasita no animal, em alguém, que ele vai consumindo aquela energia física daquele animal ao ponto de matá-lo. Então, assim, é muito sério isso. A obsessão é muito séria. Ela precisa ser levada muito a sério pela gente. Gradação das obsessões. Simples ou influência, fascinação, possessão ou subjugação. Considerado o caso mais grave aqui. Parasitose, conhecida também como vampirismo. O encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que passa a lhe controlar a existência, resultando numa adaptação progressiva ao obsessor, sem considerar os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo a própria vida. Ele perde o discernimento dos seus atos, ele perde a sua consciência. Então, ele não consegue entender que ele está sendo escravo, que ele está sendo induzido por esse irmão do plano espiritual. Ele não tem esse discernimento, porque ele perdeu o controle da vida, perdeu o raciocínio, caiu no vício, então não tem como. Às vezes a pessoa não é nem viciada, mas ela tem um nível, assim, ela discute muito com a família, ela briga, ela não é uma pessoa feliz, ela não procura Deus, ela não reza, ela não se conecta com o eu evoluído, pessoa só assiste filme de terror, de briga, enfim. Essa pessoa também, aos poucos, ela vai se tornando uma pessoa amarga. Por quê? Porque ela não é uma pessoa querida, então as pessoas não fazem questão de estar próxima a ela. E isso, de certa forma, também é um vampirismo, porque a pessoa vai ficando isolada num canto. E, infelizmente, pode chegar ao ponto de estar tão isolada, perdão, de estar tão isolada, que chega a cometer o suicídio. Tratamento das obsessões. O tratamento das obsessões não é trabalho excêntrico em nossos ciclos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Ou seja, esse trabalho de obsessão, ele vai o quê? De que maneira? A terapêutica espírita, com prece, cada vez mais fazendo prece, rezando, acreditando naquela prece que está fazendo, principalmente aqui, a necessidade da reforma íntima, a pessoa mudar a vida dela. Como que ela vai mudar a vida dela? Ela pensa em mudar primeiro o externo dela? Não. Você precisa mudar primeiro o seu eu interior, para que você se muda, você faz a tua reforma íntima interna, você começa a fazer a tua reforma exterior. É muito difícil você fazer a tua reforma exterior sem você conseguir fazer a reforma interior. O que é a reforma interior? Mude seus pensamentos, mude seus hábitos, mude principalmente suas atitudes em relação às outras pessoas, mas principalmente em relação a você. Ame-se mais, respeite-se mais, entenda que você é filho de Deus e como filho de Deus você é merecedor. Você tem que ter amor próprio, você precisa amar a sua vida, mas acima de tudo, amar também as pessoas que te rodeiam, certo? A ação do pensamento, essa mudança do pensamento. Deixe de se conectar e pensar coisas ruins, principalmente em relação às outras pessoas. Pare de julgar, pare de achar que só os outros têm defeitos. Nós temos muitos defeitos. O poder da vontade. Você vai lutar, você fala, cara, hoje eu vou acordar de manhã e eu vou ter um dia maravilhoso. Hoje eu vou ter um dia que eu não vou discutir com ninguém, eu não vou, se alguém fizer alguma coisa que vai me incomodar, eu não vou me afetar por isso. Simplesmente eu vou ignorar, eu vou rezar um Pai Nosso, ou eu vou sorrir diante dessa situação e vou seguir adiante, porque a vida ela é isso. A terapia da caridade. Quando você passa a ajudar as outras pessoas, às vezes a gente fica muito acomodado dentro das paredes da nossa casa, uma televisão ligada ou assistindo algum filme, alguma coisa que a gente vive no nosso mundo, no nosso cenário. Mas quando você sai, que você vai ajudar as pessoas mais necessitadas, como a gente trabalha aqui num bairro vizinho aqui, pessoas muito carentes, a gente vê a realidade de pessoas passando fome, pessoas agredidas, pessoas dependentes químicos, então você começa a ver aquela necessidade de você fazer algo pelo próximo, de você ajudar.
E isso te faz você crescer muito, porque você olha e fala, o que eu estou reclamando da minha vida? Eu tenho só que agradecer. Então, essa terapia da caridade, ela é fundamental. Os recursos espíritas, esclarecimento ao obsediado, orientação à família, fluidoterapia, o evangelho no lar e a desobsessão. O evangelho no lar, ele é muito importante que a gente escolha um dia da semana e naquele dia e horário façamos o evangelho. Mesmo que às vezes você está sozinho em casa, você não tem nenhum familiar com você, mas você deve fazer. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles nossos irmãos do plano espiritual, quando a gente pratica o evangelho em determinado dia e horário, eles vêm para acompanhar esse estudo. Eles vêm para estudar também. E o evangelho, de certa forma, ele cria uma proteção na sua casa e nas casas próximas. Então, aqueles irmãos que, de repente, estão com a intenção de praticar o mal, eles não vão adentrar esse recinto, porque eles sabem que ali você está fazendo o evangelho. Então, por isso, a necessidade de uma vez na semana, mesmo que você esteja sozinho, pegue o evangelho, abra um capítulo e faça a leitura e faça a sua reflexão em relação àquele capítulo que você abriu. O processo de autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente também é o agente da própria cura. Ou seja, como eu disse lá atrás, para você melhorar a sua vida, você precisa fazer a sua parte. Não adianta você esperar que, procurando a ajuda de uma casa espírita, você vai melhorar, você vai começar a se equilibrar, procurando ler bons livros, isso vai te ajudar a você melhorar, diminuir o consumo de álcool, tudo isso vai te ajudar. Mas você precisa entender que essa cura, ela vai depender de você. Não é o terceiro que vai te curar. É você que tem o poder de se curar e de fazer essa reforma íntima e melhorar. As casas, as pessoas que estão aqui para ajudar, eles são apoiadores. Mas se você não fizer a sua parte, não fizer o seu papel, de entender aquilo que está acontecendo na sua vida, entender a necessidade de você mudar, você não vai conseguir se curar. Você precisa fazer isso, você precisa ter esse entendimento, falar, olha, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero melhorar, eu não quero mais continuar da maneira que eu estou. Então, essa cura, ela passa pela sua força de vontade, pela sua capacidade de ser um ser humano melhor. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, aquela situação, nós sabemos que os nossos irmãos, tanto os nossos irmãos que procuram a evolução, como aqueles que não procuram, eles estão aqui no plano espiritual. Então, se você tem uma conexão de pensamentos bons, automaticamente, esses irmãos que procuram essa evolução irão se aproximar de você, porque eles entendem que você está em busca da luz, que você está querendo ser uma pessoa melhor e que você quer que o mundo seja melhor. Porém, se você, ao contrário disso, aqueles irmãos, eles vão se aproximar de você e vão fazer com que você cada vez mais continue se afundando neste caminho tão dolorido. Renunciam às suas tentativas os espíritos, cuja influência e a vontade do homem se repele, que queirais que fizesse. Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, você começou a fazer a sua reforma íntima, você começou a se tornar uma pessoa melhor. Automaticamente, o seu campo mental, ele vai se fechar para esses pensamentos ruins. Você vai começar a ter bons pensamentos, atitudes melhores, vai começar a praticar o evangelho, vai procurar uma casa que vai te apoiar, uma casa espiritual que vai te dar o apoio para você seguir sua caminhada, você vai fazer a sua mudança de atitudes, você vai brigar menos e vai amar mais. Então, esses irmãos que não querem a nossa evolução, eles começam a se afastar. Porém, se você facilitar e voltar a brigar, voltar a ser aquele antigo ser antes da reforma íntima, esses irmãos novamente eles vão se aproximar, porque eles estão ali, como ele disse.
Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, a gente nunca deve baixar a nossa guarda. Orai e vigiai. Esteja sempre vigiando seus pensamentos, vigiando as suas atitudes. Porque a partir do momento que você baixou o seu campo mental, baixou as suas fortalezas, eles vão se conectar novamente com você e a gente já sabe quais são os resultados. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha só, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardear-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más. Ou seja, melhorou a tua conexão, automaticamente o teu contato com eles, ele vai se afastar. Então, começa a praticar o bem, começa a acreditar em Deus mais, cada vez mais, vai entendendo que você é filho de Deus, e que você quer os anjos da guarda, você quer Deus todo o tempo com você, então você vai se fortalecendo, você vai criando um campo, uma defesa, aonde esses ataques desses nossos irmãos, digamos assim, inferiores, esse ataque não vai te atingir mais, porque você entende que aquele pensamento que está chegando até você não é um pensamento seu, é um pensamento de obsessão. Então, o que você faz? Você reza um Pai Nosso, você pede, olha, meus irmãos, se encaminhem, sigam, procurem a luz, esse pensamento não é meu, eu amo vocês, mas eu não quero que vocês me prejudiquem, o meu caminho é outro, e assim eu quero que seja o caminho de vocês. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Certo? Então, nós temos frases aqui, ó, que vão ajudar a gente. Ó. Saúde e equilíbrio. São trechos do livro. Ó. Passos na vida, Chico Xavier. Então, quando você está com a saúde mental, você está equilibrado, você está mais forte, você não vai ser atingido. Então, a chance de você cair ou de você ter uma recaída é muito difícil, porque você está praticando bem, você está conectado com Cristo, você está conectado com o bem, você entende o seu papel enquanto ser humano, você entende que para você evoluir, para você ser um ser melhor, você precisa se transformar e trabalhar e ajudar as outras pessoas. Outra aqui, ó. Colocar-se sob os desígnios de Deus, cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. A culpa, ela é crucial para prejudicar a gente. Então, quando a gente começa a se culpar de erros que nós tivemos em nossa vida, se martirizar, isso fica remoendo por dentro, inclusive, ela pode gerar até doença nas pessoas, por conta do estresse, do nervosismo. Com certeza, a culpa, ela não vai ajudar em nada a gente evoluir. Então, a gente tem que aprender a se amar e a se perdoar, e entender que a gente errou, e que aquilo sirva como lição para que nós possamos não errar novamente. Dar o melhor de si, mesmo no que esteja fazendo. Então, sempre ser a melhor pessoa naquilo que você faz. Como ser a melhor pessoa? Não é sendo trapaceiro, derrubando o seu colega, não é nesse sentido. Mas faça aquilo com amor. Faça da melhor maneira possível. Então, se você vai limpar o jardim da sua casa, faça aquilo com amor. Entenda que isso você está aprendendo. Então, faça com carinho, com amor. Agradeça a possibilidade que você está tendo. Porque muitas pessoas gostariam, de repente, de um domingo, de manhã, no sábado, limpar o jardim da sua casa. Mas elas não podem limpar por quê? Por limitações físicas, ou mesmo estarem presas, ou já ter desencarnado. Então, quando você vai fazer alguma coisa, faça o seu melhor possível, de coração aberto. Entenda que você está fazendo o seu melhor. E desta maneira, você também está tendo algum aprendizado. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos de inspiração constantes do bem. Ou seja, mantenha-se equilibrado, mantenha-se com pensamentos positivos, mantenha-se com palavras de carinho, atos, atitudes. Seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa ruim, porque se você
for uma pessoa ruim, automaticamente você sabe qual vai ser a sua conexão. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quanto esteja ao alcance de suas forças. Então, faça, ajude o próximo, mas não fique esperando que dele venha algum retorno. A gente precisa ter isso muito claro. Se você vai ajudar uma pessoa, se você vai dar alguma coisa para alguém, dê de coração. Não fique esperando, tipo, eu vou dar algo para alguém, mas eu espero que a semana que vem ela venha e me faça um favor. Não deve ser assim. Faça. E, além disso, não faça publicidade disso. Não precisa ficar fazendo publicidade daquilo que você fez. Se você fez, ajudou alguém, fique para você, fique em silêncio. Esses dias eu estava lendo o livro Cura Multidimensional, que é uma psicografia do Atmananda. E ele falava justamente isso, que a gente deve fazer o bem, mas que a gente não deve sair falando, até mesmo para que as pessoas que foram beneficiadas por essa atitude nossa não se sintam humilhadas. Então, simplesmente faça de coração aberto. Não precisa ficar fazendo publicidade ou esperando algum retorno. Regozijar-se com a felicidade do próximo. Ou seja, seja feliz com a conquista das outras pessoas. Se as outras pessoas estão sendo felizes, isso é mérito delas, porque nós viemos aqui para ser felizes também. Então, fulano está feliz, eu estou com inveja dele. Eu estou com raiva dele. Não, sinta-se feliz, porque você emanando a felicidade, você vai receber. Nós somos feitos de energia. Então, existe a lei da causa e efeito, também conhecida como lei do plantio e da semeadura. Então, assim, não tem jeito. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa feliz, você vai receber essa felicidade, você vai receber coisas boas da sua vida. Você está plantando aquilo que você vai colher. Então, seja também feliz pelas conquistas das outras pessoas. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo, que haja lido ou escutado. Ou seja, se alguém critica alguém, né, e você está do lado, você acabou ouvindo isso, não dê importância, mas não leve principalmente essa conversa adiante. Tipo, o fulano está criticando o Beltrano ali, né? Porque o Beltrano é isso mesmo. Não, simplesmente não dê ouvidos a isso. Olhe para você. Veja se você também não tem alguns desses erros. E fique em silêncio. E se você tiver, procure fazer essa reforma e se melhorar. Não fique propagando essa informação. Acrescentar pelo menos um pouco de alegria e esperança em toda pessoa com que estiver em contato. Ou seja, seja bom, seja generoso, a pessoa que está ao seu lado. Às vezes a pessoa está ali passando por um momento de tristeza, uma dificuldade familiar, um problema financeiro, uma doença. Leve uma palavra de conforto. Às vezes essa pessoa olha para você assim, e se você der um sorriso para ela, aquilo pode transformar aquele momento da vida dela. Mesma coisa, de repente você tem um irmão nosso que está morando na rua, não julgue ele porque ele está lá. A gente não sabe o porquê, quais foram as circunstâncias que levaram ele a chegar até lá. Então, dê um sorriso, abrace, cumprimente. Ontem eu estava na casa da minha namorada e chegou um irmão pedindo comida. A gente fez uma marmitinha, a gente juntou algumas coisas para comer, e a hora que abriu o portão da casa, ele me olhou assim, eu dei a mão para ele, falei, meu irmão, tá tudo bem com você? Sabe, ele se mudou o semblante dele, porque de repente as pessoas chegam, entregam, não dão nem bom dia. Tá tudo bem com você? Como é que tá a vida? A pessoa, às vezes, ninguém nem pergunta, tipo, como é que você tá, meu irmão? Bom dia. Eles se sentem excluídos. Então, um ato desse, a pessoa vai se sentir acolhida, fala, nossa, meu Deus, essa pessoa está me vendo, ela sabe que eu existo. Então, seja generoso. Por mais difícil que esteja aquele momento da sua vida, seja generoso. Dê um sorriso, dê uma palavra de conforto. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem convive, estimulando-os a desenvolvê-las. Ou seja, cada vez mais fazendo que as pessoas sejam melhores, ajudando elas a se tornar melhores. E desta forma, você também se torna uma pessoa melhor. Certo? Então, assim, às vezes leva um livro, olha, esse livro aqui é interessante, vai te ajudar. Manda uma mensagem bonita, olha, essa mensagem aqui que legal que eu vi. São pequenos atos, pequenas ações que vão começar a ajudar essas pessoas. E automaticamente você também está ajudando, porque eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, alguém fez isso com a gente também.
olvidar motivos de queixa, sejam quais forem. Ou seja, não fique ali reclamando, não fique vibrando naquela queixa, reclamando da vida, reclamando de tudo, porque você fica se martirizando, você fica se achando que o Jesus não gosta de você, que Deus não gosta de você, que você é a pior pessoa do mundo. Não, não é isso, não. Agradeça, agradeça, agradeça. E na dificuldade, no momento confuso da sua vida, agradeça, porque aquilo ali, você vai tirar uma lição daquele momento para a sua vida. Por fim, o 10º, viver trabalhando e estudando, agindo e construindo no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não seja capaz de encontrar falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Ou seja, cuide da sua vida, vai estudar, vai se capacitar, vai se melhorar, e dessa maneira você não vai ficar observando os defeitos ou os acertos dos outros. Não, porque você tem que cuidar da sua vida, você quer evoluir, você quer ser uma pessoa melhor. Então, a partir desse momento, você já não repara os defeitos. Às vezes, uma pessoa tem uma atitude, né, digamos assim, tipo, não é legal, você vira e fala, pensa assim, não, tudo bem, esse irmão também está na caminhada, ele vai ter um esclarecimento melhor, ele vai se encontrar também. Então, a gente para de julgar, certo? A gente para de julgar. E é isso aí, meus irmãos. Estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Deixa eu parar a gravação aqui.